Países como a China e a Rússia vivem tentando posturar de que eles encontraram uma forma melhor de enriquecer e desenvolver a sociedade que não propriedade privada, capitalismo, sabe, o que realmente funciona. Mas eventos recentes como o Trump ter basicamente exposto que o BRICS é uma farsa, basicamente não existe, Israel decapitando o Irã, e vamos jogar também a Rússia tentando invadir a Ucrânia e não conseguindo fazer nada, e também a possível legislação americana de sanções contra países que estão fazendo comércio com a Rússia, e isso mostra que esse mito de que esses países, essas ditaduras autoritárias, um dia vão ser uma grande coisa, na verdade é só um mito, é só fumaça e espelho na cabeça das pessoas. A realidade é que esses países, os países do BRICS e outros países autoritários desse tipo, são só países pobres que não vão se defender entre si, que não vão conseguir realmente sair da realidade econômica e de desenvolvimento em geral que eles estão, e eles são dependentes do Ocidente e do capitalismo que eles tanto odeiam. Então vamos passar nesses eventos recentes para entender o que aconteceu aqui, porque eu acho fascinante como muita gente cai nessa propaganda de que o BRICS é uma coisa, uau, porque olha a China, porque olha a Rússia. E eu entendo jornalistas ou pessoal de extrema humanas cair nesse negócio, mas investidores, economistas, sabe? Um pouco empreendedores caírem nisso aqui é um pouco esquisito. Então, primeiro evento. Aconteceu o BRICS aqui no Brasil e ninguém no mundo se importou. Nem o Xi Jinping da China veio pra cá, mandou os emissários dele. E quando o Lula resolveu tomar umas e usar esse evento para desafiar o dólar como uma moeda internacional de comércio, então pescou tapa de 50% de tarifas e o resto do BRICS fez nada. Não só ninguém levantou para fazer alguma coisa prática de defesa do Brasil, falando, oxe, inclusive a Índia e a China estão agora negociando acordos com os Estados Unidos, a Rússia tá presa no negócio deles, a África do Sul é um meme, e o resto dos países do BRICS também. É fascinante que lá em 2024, o Lavrov, o Sergei Lavrov, que é o ministro de Relações Internacionais do Putin, falou que essa história de shitcoin do BRICS é uma ideia do Lula que eles não têm nada a ver. Então, assim, eu podia ter ficado quieto, não, mas o fato de que o chanceler do teu país, que deveria sim ser o seu amigo, vira e fala, não, foi aquele cara lá, não tem nada a ver com isso, e ele te joga embaixo do ônibus de qualquer jeito, assim, mostra que, pô, cara, se o meu amigo é assim, cadê o meu inimigo? Pô, é que ele me trata melhor. Trump também ameaçou 10% de tarifas em países que fizessem políticas anti-americanas junto com o BRICS, seja lá o que for que isso significa. E seja lá o que for que o BRICS é, e as pessoas não entendem muito bem isso, e muitas vezes eu suspeito que os países que estão no BRICS também não, você imagina que, no mínimo, na lista de tarefinhas, de objetivos deles, seria mutuamente se defender de alguma forma quando vocês são diplomaticamente ou economicamente ou comercialmente atacados. Mas não fizeram nada. Então, assim, não é uma aliança militar, ok, todo mundo sabe disso, não é uma aliança comercial, não é uma aliança de desenvolvimento porque os países não estão se desenvolvendo, se tem um banco com a Dilma presidente, tipo, se você quisesse fazer alguma coisa séria sobre desenvolvimento, não seria a Dilma presidente desse banco. Ok? Ou o cargo dela é meramente cerimonial e quem está trabalhando são outras pessoas, ele só ouve ela falar, brasileira pula, não falou nada com nada, faz as outras coisas aqui. Pode ser isso. Se vocês não são nada disso, mas também não usam as suas associações entre os países para negociar e não se defendem e não fazem nada quando o Trump olha e fala vocês existem? Isso aqui é alguma coisa além de reuniões e rolês de políticos pagos pelo pagador de imposto desses países? E por que é isso? Bom, é simples se você entende economia. E por isso que, de novo, eu acho fascinante como empreendedores e investidores caem no papinho de que o BRICS ia ser alguma coisa, de que esses países autoritários, planejadores, intervencionistas descobriram uma nova forma de fazer desenvolvimento econômico melhor do que o capitalismo e o Ocidente e tudo mais, e que vai ser alguma coisa. Não, vai ser um bando de país pobre ferrar para sempre. Eu quero fazer um vídeo sobre a economia de cada um desses países e eu tive vagamente a ideia de fazer um dia um vídeo de BRICS é uma piada, que meio que virou esse vídeo aqui, eu suponho. Mas vamos olhar de passagem aqui. Primeiro, vamos tirar o grande da frente. China. Não, porque a China vai ser o... Pouca gente está prestando atenção nisso, mas em termos de PIB per capita, quer dizer, a riqueza do cidadão médio, o PIB per capita chinês praticamente não subiu de 2021 para cá. 21, 22, 23, 24. 4 anos em que eles tiveram 3% de alta mais ou menos, e quando você corrige para o fato de que mais ou menos 30% disso é fraude,
é uns 2% de alta em 4 anos. Note, esse é o período pós-Covid, onde basicamente era só fazer nada e as coisas vão melhorar um pouco. E eles conseguiram praticamente nada de desenvolvimento nisso. Mas durante esse período, a dívida soberana da China subiu 50%. Como é que você toma 5 trilhões, 25 trilhões de reais de crédito? 5 trilhões de dólares em crédito. Como é que você... Não, é mais que 25, tá 5 porrada, sei lá. Como é que você tira entre 25 e 30 trilhões de reais em crédito e não consegue enriquecer praticamente nada da sua população? E ninguém prestou atenção nisso. Eu acho fascinante. Acho que essa é a frase que eu mais vou falar nesse vídeo. Eles têm controles de capital e ainda assim eles perdem muito dinheiro todos os anos, eles perdem investidores, eles perdem pessoas de alto valor de patrimônio, eles perdem cérebros todos os anos e eles bateram um pico de população de trabalho. Daqui para frente, qualquer crescimento de economia vem de ganho de produtividade que eles não estão tendo, apesar de se endividar massivamente. Então, embora eles sejam uma grande economia no bruto, no individual eles são mais pobres do que o Chile. E qual é o plano deles agora para conseguir encontrar nova produtividade? Porque se eles gastaram 5 trilhões de dólares nesses últimos anos e não conseguiram fazer nada disso, qual é o teu plano? Eu não estou entendendo. E, de novo, isso é tudo antes da gente fazer a conta de quanto disso é fraude, quanto disso tem um monte de maluquice aqui no meio. Eles são uma economia grande no absoluto, mas que não vai passar a americana, que não vai gerar uma sociedade mais rica do que o Ocidente. Eles são mais pobres do que países latino-americanos, eles são mais pobres que o Chile. Isso aqui não é uma ameaça para o Ocidente, não é uma nova receita de desenvolvimento. Ah, mas a Rússia, né? Eu sou dos anos 90, quem dos anos 90, 2000 cresceu vendo, não, porque a Força Aérea da Rússia, porque eles têm isso, porque eles têm submarino, porque eles têm avião. Agora eles têm muito mais submarino, inclusive, né? Os vários navios estão virando submarinos. Não, porque eles estão fazendo isso, porque eles têm míssil e não sei o que. Tá bom, eles resolveram invadir a Ucrânia, que deveria ser um passeio. E não conseguem ganhar. Eles estão agora usando blindados dos anos 60 e motos para transportar, não é nem os soldados, pessoas que entraram só no exército para ganhar dinheiro, na direção das trincheiras ucranianas, onde eles vão ser explodidos para ganhar alguns metrinhos e repete isso. Eles perderam 1 milhão de pessoas nessa guerra, eles perderam 1 milhão de pessoas antes da guerra por causa de emigração, e não são russos médios, são os russos mais produtivos, e quando essa guerra acabar, mais russos vão embora. Eu já fiz um vídeo sobre como a economia da Rússia é uma piada, isso aqui é só o resuminho dele. Então assim, qual é o plano? Eles não vão ter investimento internacional e a Rússia depende basicamente de exportar petróleo e o melhor plano que eles podem ter agora é depender de capital chinês para exportar petróleo para eles e continuar desenvolvendo o país, porque ninguém mais quer fazer algum investimento lá. Então assim, o plano é a gente vira basicamente uma colônia de exploração da China. É sério isso? É para eu ficar preocupado com isso? É pra gente olhar para isso aqui e falar, não, a Rússia tá nesse bloco aqui, pô, eles vão criar um grande desenvolvimento econômico? Eu já chego na Índia, mas África do Sul eu só estou mencionando porque eles estão na sigla. 30% de desemprego e eles não conseguem manter luz elétrica ligada. O resto dos países é um meme. O Brasil só é relevante internacionalmente por causa de exportações agrícolas e todo mundo com 3 neurônios funcionais sabe que o Brasil não vai ser uma potência econômica nem encontrou a receita de absolutamente nada. O único país que não é uma ditadura nesse bloco inteiro e que tem um futuro econômico é a Índia. Só que a Índia claramente está começando a tirar uma lição ali do livro da Itália e falar, cara, e se eu trocasse de lado? Eles já estão se aproximando dos Estados Unidos, fazendo tratados com os Estados Unidos, e o Modi visita todo mundo. Parece que ele está no BRICS pelo rolê. Ele foi visitar o Javier Milei. Então, alguém acha que ele está comprometido com esse bloco? Ou, de novo, quando o Trump foi lá e trucou para cima do BRICS de todas as formas possíveis, o que a Índia fez fora... Não, pera aí, vamos conversar. Como é que alguém acha que isso aqui é um grande modelo de desenvolvimento de alguma coisa que vai desafiar o Oeste ou que descobriu alguma coisa? Não. É um bando de país pobre que vai ficar assim. Outro exemplo. A galera vivia caindo nessa história. Não, porque o Irã não sei o quê, porque eles têm operações, porque eles têm a guarda revolucionária, porque eles têm... Cara, Israel. Israel é um país a ser respeitado. Não brigue com os caras. Mas não é a Força Aérea Americana. Não é uma potência bélica internacional. Eles desmontaram o Hamas, desmontaram o Hezbollah. Não estou falando que foi feito certo ou que foi feito errado. Estou falando, aconteceu. Desmontaram o Hamas, desmontaram o Hezbollah, assistiram a Síria capotar, provavelmente tiveram alguma coisa a ver, mas isso aí é outra discussão.
E depois viraram pro Irã e falaram, ô cara, acho que você tá precisando fazer uma reforma administrativa, você tá com muito general, vou te ajudar a dar uma cortada nisso, beleza? E não foi uma guerra, foi um atropelo. Ok que o Irã jogou alguns mísseis de volta e de fato infligiu danos e tudo mais, mas perto do que Israel fez com o Irã basicamente falou, não, mas enquanto eu tava sendo esfaqueado e apanhando muito, eu gritei muito alto e meio que doeu no tímpano dele. Mostramos pra eles. E durante esse processo todo, os amigos do Irã, todos abandonaram ele. Então, tinha essa preocupação, ah não, porque tem essa aliança de China, Rússia, Irã, porque a Coreia do Norte não sei o que. Tá, beleza. E Israel falou, minha mão na tua cara. Ninguém levantou. É isso que esses países são, é isso que esses países conseguem fazer, e o Trump e todas essas situações expuseram isso. Eu não estou defendendo isso, não estou falando que o Trump deveria ter colocado tarifas ou que Israel deveria ter falado isso. Eu estou falando, aconteceu. E o que a gente vê é que, embora esses países rejeitem os valores ocidentais, embora eles rejeitem tudo que fez sociedades darem certo, que é propriedade privada, devido processo legal, liberdade de associação, liberdade de religião, liberdade de expressão, capitalismo, liberdade de comércio, eles rejeitam isso, eles odeiam isso, eles são como países, como esses governos ditatoriais, eu não quero falar países porque daí países que inclui a população deles quando não, na verdade são ditaduras. Esses governos são a rejeição do que fez a civilização funcionar. E ainda assim, eles não conseguem fazer nada contra os países que mais usaram esses valores, embora com seus vários defeitos e limitações e erros no meio do caminho. Eu não estou dizendo que os Estados Unidos ou a Europa são países perfeitos, mas claramente, se você fosse nascer em um país sabendo apenas a informação aonde você vai nascer, você claramente escolheria Estados Unidos e Europa e não algum país do BRICS. Embora eles sejam um desafio disso, quando o Trump foi lá e falou, eu vou tacar tarifa em vocês ao ponto em que, na prática, vocês vão ser excluídos da operação econômica do Ocidente, eles falaram, não, a gente quer continuar junto, a gente quer fazer parte disso. Não, beleza, é a mesma coisa que o moleque comunista revolucionário e fica só falando de comunismo o tempo todo, aí você vai ver o cara não trabalha, não ganha dinheiro nenhum, sustenta pela família, tá no porão da mãe, tudo que ele tem, fala, mãe, que deu. Você vive daquilo que você critica e odeia. E exatamente esses países. Não, China, não, Rússia. Faz o seguinte, já que vocês não gostam disso, fica na economia de vocês. A gente não faz mais comércio, então. Eu defendo isso. Não, eu acho que as tarifas estão erradas. Eu acho que o tratamento econômico do Trump como um todo está errado. Agora, o fato é, essa foi basicamente a proposta. Eles falaram, não, a gente quer estar junto, a gente quer continuar. Ah, legal. Então você quer desafiar o Ocidente, você quer desafiar a propriedade privada, capitalismo, liberdade, instituições, todas essas coisas que são a parte boa, a parte que fez o Ocidente funcionar, mas vocês querem continuar, né, comercializando a gente. Porque vamos lembrar isso, sabe? A China não enriqueceu por mérito próprio. A China enriqueceu porque eles tinham mão de obra barata e poderiam com isso competir industrialmente em produzir as coisas para o Ocidente e exportar para lá. Se isso fosse cortado, a China ainda seria uma grande favela. E, em larga parte, ela ainda é uma grande favela. A mesma coisa aconteceu no papinho da União Soviética. Não, porque a União Soviética vai ser, porque eles vão fazer, porque eles vão colonizar, porque eles vão mandar foguete e colonizar Marte, porque o PIB deles... Eles conseguiram convencer economistas sérios nos Estados Unidos, ao longo dos anos 70, de que a economia russa, de que a economia soviética passaria os Estados Unidos. E quando o negócio inteiro capotou, todo mundo viu que era uma grande favela. A gente está vendo o mesmo processo acontecer de novo e ser exposto pelo Trump e por também a guerra da Ucrânia e a guerra de Israel, que esse pessoal é só papo, é só berro, mas não faz, não entrega, não resulta nada. E como eu falei antes, mas ressaltando aqui, o que de fato me deixa transtornado é que empreendedores e investidores não entendem isso. As pessoas que são o maquinário do capitalismo, as pessoas que são parte das instituições que fizeram o Ocidente funcionar, e aí a gente não está falando só de dinheiro, mas as pessoas que guiam as instituições da sociedade que fazem a gente funcionar. Notem, eu não estou colocando Estado aqui dentro, estou falando de instituições produtivas, não parasitárias. Elas não entendem o valor disso, elas não entendem que a gente deu certo, e aí eu estou colocando a gente, embora o Brasil não esteja dentro disso, mas a gente, por eu estar dentro dessa tradição ideológica libertária, da liberdade, instituições conservadoras, o que você quiser, enfim, você entendeu? Eles não entendem que isso aqui funcionou por causa desses valores. E daí eles olham para esses outros países, caem na propaganda deles e falam, vamos acreditar e botar dinheiro na rejeição do que é a civilização.
que pode dar de errado, né? Não, mas é porque eu vi um vídeo deles. Não, porque tem dados da China. Ah, sim. O mesmo governo que falou que não aconteceu nada na Praça da Paz Celestial, eles publicam, eles estão, inclusive, cada vez mais escondendo estatísticas. Aí você viu 3 gráficos deles e falou, eu acho que era isso que eu precisava ver. Ah, o fato é que esses eventos recentes mostram que o capitalismo venceu de novo. Certamente a China vai continuar com a propaganda deles. Certamente a Rússia vai continuar com a propaganda deles, falando que a gente só não deleta a Europa da existência porque o Putin não quer. Mas a real é que, no fim das contas, eles querem ir pra Disney, usar dólar, e toda a população desses países levantaria e ir embora se pudesse. No fim das contas, a liberdade venceu. Se lembre disso. A única exceção desse troço todo é a Índia, que, como eu falei, é a única democracia nesse bloco que está crescendo porque implementou medidas de liberdade econômica nos anos 90, mais um vídeo prometido aí que um dia... eu sei. Que está crescendo bastante, inclusive passou o Brasil em termos de desenvolvimento humano já. A Índia tem mais acesso a saneamento básico hoje do que o Brasil, tá? Lembra como a gente ficava fazendo piada, vão na rua, né? Agora eles tiram sarro da gente, ok? Lembra como a gente tirava sarro da Argentina e agora a gente fica triste? Agora a Índia também vai fazer isso com a gente. Isso que acontece quando a gente segue a receita BRICS de rejeitar o que desenvolveu sociedades. Eventualmente você tem menos banheiros do que a Índia. A Índia é exceção aqui, mas como eu falei, claramente eles estão querendo se aliar com os Estados Unidos e o rolê deles é ir conversando com todo mundo, eles não compram essas ideias e eles já estão se distanciando disso aqui. E quando vier também essa lei de sanções que o Trump está falando de fazer agora, que vai sancionar países, o que você acha? Vamos deixar o desafio aí para fim de vídeo. Você acha que os países vão falar, não. Nós vamos tomar as sanções americanas e não mais fazer comércio com os Estados Unidos para ajudar o nosso aliado Rússia em comprar umas coisinhas aqui? Ou você acha que eles vão falar, nunca vi esse cara? Cadê? Como é que é pra Disney aí? Vamos lá?